moda, empreendedorismo, sustentabilidade. Quarta edição do Alinhavando Moda. Patrocínio: Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional: Fiat, Cindy Roupas, Cindy Confecções. Apoio: Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria: Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização: Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para a mini, micro ou pequena empresa. Para a média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Nesse momento, para darmos continuidade ao Alinhavando Moda, número 4, gostaria de convidar ao palco a talentosa e cheia de criatividade Patrícia Ferreira, que nos presenteará com o tema Humanização na Indústria da Moda, discutindo como as manualidades devem ter seu espaço e respeito na indústria da moda e no futuro dela. Patrícia é cearense, autodidata, criada no Crato, na região do Cariri cearense, atualmente mora em São Paulo, crescida em meio a artesãos, onde sua mãe tinha uma barraquinha de crochê e miçangas e teve contato com as manualidades que fazem parte de sua construção como pessoa. Ao unir os saberes ancestrais do fazer com sua paixão pelo reaproveitamento têxtil, Patrícia encontrou seu ponto de partida na moda em 2017, marcando o início de uma jornada inspiradora e significativa. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
Oi, gente, boa tarde. Eu acho que alguém esqueceu alguma coisa aqui, hein? Ó. Cadê? Oh. Oi, gente, boa tarde. Estou um pouquinho nervosa, mas é isso. Vamos aí começar. Eu acho que... Mel? Deixa eu só olhar se tá no... Tá, obrigada. Eu preparei um materialzinho só para mostrar a vocês algumas das coisas que eu fiz, um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, que também falar sobre sustentabilidade e manualidades é falar sobre a minha história, a história da minha família. E aí preparei umas coisinhas para mostrar a vocês, assim que o... Tá bom. Então, gente, já. Isso. Então, humanização na moda, na indústria da moda e manualidades, né? Primeiro tem... Deixa eu ver. Pode ir. Isso. Então, aqui nesse slide eu falo só um pouquinho. A Mel falou muito bem sobre mim, sobre a minha história. Tem alguns detalhes que eu gostaria muito de falar. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas eu fui morar no Cariri muito nova. Então, toda a minha formação como pessoa, a minha formação como artista, foi a partir do que eu vivi e vivenciei lá, né? Eu venho de uma família, de uma longa linhagem de vaqueiros e de artesãs. Então, a arte sempre teve na minha família de uma forma muito natural, mas que eles não viam como uma forma de arte nem de profissão, né? E meu primeiro contato com sustentabilidade na moda foi trabalhando com a Gabriela Mazepa, do projeto Reroupa. E a gente fez um trabalho muito bonito lá no Cariri, que logo mais eu vou falar um pouco. E há 1 ano e um pouquinho eu estou morando em São Paulo. Desde que eu fui morar em São Paulo, eu trabalho com o Eider Silveiro e também trabalho com o Valério. Mas desde que eu fui, já foi para trabalhar com o Valério ou com o Eider e trabalho até hoje. E trazendo essa manualidade, né, esse resgate nordestino na moda para o trabalho de Eider, dentro do que a gente conversa, do que ele planeja, do que a gente conversa junto sobre esse resgate da ancestralidade, do que a gente vivenciou na nossa infância, na vida da nossa família como um todo. E vou só um minutinho. E aí, aqui tem eu, muito pequenininha, na barraca da minha mãe, de artesanato. A gente tinha uma banquinha de artesanato na Praça da Sé de Crato, que é onde eu fui criada. E lá era uma época que a gente não tinha tantas... não tinha esse bombardeio de informações, mas eu sempre falo para a minha mãe que ela é uma artista e ela não sabe, porque ela é muito criativa e não tinha esse incentivo, não tinha essas referências que a gente tem hoje, tanto em vídeo, tanto em outros sites que a gente pesquisa. E ela sempre fez coisas muito bem acabadas, muito bem, com qualidade muito boa. Então, acho que o meu apego por qualidade na finalização da peça, no acabamento, vem daí. E a minha mãe, além de ser artista, era uma empreendedora, né? Porque ela fazia as pecinhas lá dela, que ela imaginava na cabeça dela, e ela vendia assim como água. Ela mostrava para a pessoa, explicava o que ela tinha pensado, que eu não lembro. Eu era muito criança, mas eu queria muito lembrar o que ela explicava, que ela tinha na mente quando ela criava. E a pessoa se encantava e comprava. E essa fotinha aí tem 24 anos. E antes disso a gente já estava lá. Então tem um tempão que eu tenho esse pezinho
nas manualidades. E nessa praça aí também tinha muito hippie. Então, a gente crescia ali no meio de artesãos, de hippies, e todo mundo criava os filhos da galera. Era bem assim. E foi onde eu tive o meu primeiro contato com manualidades. E aí eu começo aqui a falar quando que teve esse boom, né, na moda, quando que o pessoal começou a achar que tinha que falar, né, sobre manualidades, sobre a importância da manualidade, o que ela trazia para a moda, sobre humanizar os processos de moda que aconteceriam nesses próximos anos, que foi, não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram falar, houve essa tragédia em 2013, que foi o Rana Plaza. O Rana Plaza, para quem não sabe, eu acredito que muitos daqui saibam, né, porque, né, foi uma coisa bem, bem impactante na época e é até hoje. Era uma indústria era um prédio com várias costureiras, e aí essas costureiras faziam peças para grandes marcas que a gente conhece hoje, e com trabalho análogo à escravidão, uma estrutura péssima, e, infelizmente, esse prédio desabou e morreu muita gente, mais de 1.100 pessoas, né? E foi aí onde nasceu essa discussão sobre falar sobre humanizar a moda, falar sobre os processos, como que acontecem, o que essas pessoas fazem, como que elas estão sendo tratadas nesse ambiente de trabalho. E, a partir daí, foi que começou a discussão mais adentrou muito mais a discussão, né? Porque já existia algumas coisas aqui e ali, mas nada muito enfático. E aí, começando a falar, né, também sobre essa questão da sustentabilidade na moda, eu iniciei meu trabalho na moda em 2016. E aí eu comecei a eu tive um brechó, e esse brechó, eu vivi de brechó por muitos anos. Foi um brechó que era um brechó com curadoria, um dos únicos lá do Cariri. Então, o começo, tem essa fotinha ali em cima, sou eu, bem no comecinho da brechosaria. E aí essa outra foto diz muito sobre o que essa foto que tem um desenho na frente, diz muito do que a gente tentou fazer no brechó, que é trazer a cultura local, né? É um careta de reisado. E, nesse momento que a gente decidiu falar sobre arte dentro da moda também, foi meio que um impacto, que foi aí onde eu vi que as pessoas não conheciam muito bem a cultura da gente, né? E aí foi muito mal interpretado na época. É até engraçado falar hoje, porque todo mundo achou que fossem outras coisas. E o brechó desenvolveu por muitos anos. A gente trouxe... quando eu falo a gente, eu falo eu e meu esposo, ele também estava comigo nessa. A gente trouxe muito de arte para esse brechó, com curadoria, e a gente fez eventos de música, dentro do brechó, fazia vários eventos, ele é produtor musical, então a gente sempre estava ali e fazendo esse trabalho de conscientização, porque quando eu decidi ter o brechó, eu não queria ter apenas um local que eu fizesse uma curadoria de roupas usadas, de roupas que eu achava que tinha a ver com aquele povo ali, mas eu queria trazer uma coisa mais rebuscada. Então, eu fazia ensaios com amigas, a gente fazia trabalhos culturais, fazia eventos de conscientização sobre moda, e, inclusive, a gente fez uma pequena apresentação sobre o Rana Plaza lá, e muitas pessoas não sabiam, e muitas dessas pessoas compravam das marcas que compravam dessas mulheres que trabalhavam lá.
E esse foi o primeiro contato com conscientização de moda que eu tive, que também fala sobre a minha história, que surgiu a partir de uma vontade de conhecer um pouco da moda e também de me curar, né, de um consumismo assim desenfreado que eu tinha. E deu super certo. Vivi de brechosaria por 6 anos. A brechosaria deu uma pausa quando eu fui para São Paulo, mas morro de saudade. Ela teve várias sedes. Teve esse do desenho, que é um mural de um artista muito conhecido do Cariri, que é o Charles Lessa, meu amigo. E depois a gente foi para essa outra casa, que é uma casa histórica no centro do Crato, gigantesca, maravilhosa. E lá a gente tinha um ateliê de costura, tinha também um ateliê de artes, para alguns artistas que a gente tinha mais contato. E tinha também uma parte da casa que a gente fazia pequenas apresentações para dar uma conscientizada para as pessoas que estavam interessadas em saber um pouco mais sobre moda sustentável, saber um pouco mais sobre o que estava acontecendo atualmente no mundo da moda sustentável. E foi assim, a brechosaria até 2022. Deixa eu ver se... Aí. Esse aqui é o trabalho que eu fiz com a Gabriela. Durante a brechosaria, eu trabalhei com a Gabriela, do Reroupa, e eu falei lá na frente, né, que foi o meu primeiro contato com produção, entendendo a humanização de moda, né, entendendo ali também até onde a gente pode ir dentro de uma cultura que não é nossa, né. A primeira ideia que eu tive para o ensaio, foram peças que foram produzidas lá no Cariri, de upcycling, e baseado na nossa cultura lá. Então, é tanto que tem essa blusa que tem esse pássaro, que é o Saudadinho do Araripe, só tem lá no Crato, não tem nenhum outro lugar no mundo, é um pássaro extinto. E a primeira ideia que eu tive foi fazer essas fotos em um terreiro de reisado. E aí a Gabi é uma mulher branca que não é do Cariri, não tem raízes caririenses. E aí, como eu sou de lá, eu achei que seria muito legal. E aí a gente conversou, ela me explicou, a gente conversou sobre a questão da apropriação cultural. E aí foi o meu primeiro contato, a minha primeira conscientização de entender que a nossa cultura... A gente pode, sim, disseminar, mas com cuidado, pensar como que a gente vai apresentar ao mundo. E sobre apropriação cultural, a Gabriela foi a primeira pessoa que falou comigo sobre isso. E, no final, a gente decidiu fazer no Centro Cultural Mestre Nosa, que é um centro cultural que reúne vários artesãos que fazem peças entalhadas à mão, de madeira, e são coisas que remetem à nossa cultura e outras culturas nordestinas. E foi super maravilhoso esse meu primeiro contato com a Gabi, tanto que depois a gente teve outros contatos, ela me chamou para fazer outros trabalhos. E aqui começa a parte que eu falo sobre a valorização do artesanato e do trabalho manual, né? Essa frase de baixo é a frase de um mestre de cultura que a gente tem lá no Cariri, um mestre de reisado. A tradição sempre está em comunhão com a natureza, e é muito real isso. Você observar e saber como que eles vivem, como que eles destinam as coisas que eles pensam sobre o reisado, é muito em comunhão com a natureza, e ele sempre fala isso. E essas duas fotos são fotos de trabalhos meus, feitos com o Eider. Esse primeiro de Fuxico foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele quando eu cheguei em São Paulo, né? E a gente já vinha conversando há um tempo sobre manualidades. Ele me perguntou o que eu sabia fazer de manualidades, e eu disse... Então, faço muita coisa, mas o que me preenche mesmo são as coisas que eu fazia com a minha mãe.
E o fuxico foi a primeira coisa que a gente pensou que tínhamos a ver, né? Que o Eider é do Piauí, então tinha muito a ver com as coisas que ele viveu na infância dele, na família dele. E aí todas as peças que a gente desenvolveu de fuxico foi eu que fiz. E esse outro é um trabalho que a gente fez agora, recente, no último São Paulo Fashion Week, que são peças de crochê com fios de malha. Só que aí os fios de malha a gente não comprou pronto. A gente fez os fios de malha e foi um perrengue, mas, no final, é muito gostoso ver o resultado que a gente espera, o caimento na modelo, o que a gente pensou, tudo direitinho. Demora, mas é muito prazeroso. E esse meu trabalho com o Eider é realmente um resgate de ancestralidade, né? Porque... Ai, eu acho que eu passei sem querer. Deixa eu ver. É um resgate de ancestralidade, porque, por muito tempo, eu passei um pouco afastada das manualidades, né? Quando eu cresci, eu fui fazer faculdade, ter minha vida acadêmica, e a moda despertou para mim já um pouco antes da pandemia. Era uma coisa que eu não pensava em fazer, mas todo mundo sabia que era algo que eu tinha que fazer. E tanto que, quando eu comecei a trabalhar com moda, todo mundo... Ai, ainda bem, finalmente. Eu, gente, perdi, sei lá, 15 anos numa vida acadêmica, vocês poderiam ter me dito, para mim continuar fazendo uma coisa que eu amo. E o trabalho com o Eider, eu fui muito feliz. Eu sempre falo para as pessoas, eu fui muito feliz, eu fui muito abençoada em chegar em São Paulo e trabalhar com uma pessoa tão atenciosa. E isso fala muito sobre humanizar a moda, né? Foi tanto que ele sempre foi um ídolo para mim, mas estar perto e ver como ele trata as pessoas que trabalham com ele é uma coisa assim de outro nível. É só você ir trabalhando com ele para entender. Ele tem uma preocupação, ele sabe sobre você, ele prepara surpresas para você. Então, trabalhar com uma pessoa que tem toda essa humanização dentro do trabalho, em um mundo que a gente não vê tantas coisas nesse sentido, é um prazer, é uma honra. E tem sido uma honra trabalhar com ele. E é isso, sobre a humanização na moda. Ele me ensinou muita coisa também, estando em São Paulo. Eu pensei que fosse totalmente diferente do que eu vivi, do que eu fosse viver, e eu tive essa grata surpresa de trabalhar com uma pessoa que é totalmente humano dentro da moda, que vocês podem ver, né, por algumas falas de Eider. E é muito importante a gente valorizar o nosso artesanato, porque é um mercado que realmente movimenta muita grana. Tem muita gente de olho no nosso artesanato, na nossa manualidade, no acabamento, que a gente sabe que a gente tem um acabamento perfeito. Não queria ser, né, sem querer ser, o acabamento da gente é perfeito. E tem muita gente de olho, é uma indústria que move bilhões por ano e a gente não tem ideia. Tem muita gente lá fora de olho no que a gente faz aqui, tentando reproduzindo de uma maneira esdrúxula, sabe? Inventando uma estampa que imita crochê, inventando uma estampa que imita fuxico. Tem umas marcas fora que estão fazendo algo desse tipo. E são coisas que a gente precisa entender que faz parte da nossa ancestralidade, faz parte da nossa história. Quando eu falo que falar sobre humanização na moda e manualidades faz parte da minha história, eu não quero dizer que eu pesquisei, mas que eu vivi, eu vi. Eu acho que todo mundo que é nordestino presenciou alguma coisa de manualidades que pode ser trazida para a moda, que pode ser trazida para o vestuário. Até um dia desse, ninguém imaginava fazer roupas de crochê e de fuxico que ficasse dessa maneira que a gente faz,
lá no trabalho com o Eider. Tanto que, quando a gente fez essas peças de fuxico, tem umas peças que têm uma modelagem diferente. Esse marrom é uma t-shirt grande, né? Mas tem uns cropped, tem umas coisas que as pessoas não imaginavam que a gente pudesse fazer uma roupa tão bonita, com uma modelagem tão diferente quanto vocês. Mas, sim, gente, é possível. Então, todo mundo teve contato com alguma manualidade que dá para trazer para a moda. É só a gente observar um pouco mais e matutar um pouco mais. As peças demoraram um tempão. Essa marrom demorou um tempão, porque a modelagem não é uma modelagem plana. Tipo, a gente vai encaixando, vai testando. A cava da manga não dá certo porque fica alto aqui. Vai testando até dar certo. É tanto que vocês veem que tem fuxicos menores de vários tamanhos para que a modelagem dê certo. Então, é possível fazer coisas muito bonitas com qualquer manualidade que a gente vê, que a gente presenciou e vivenciou, né? E também é muito importante a gente trazer isso para as discussões que... Obrigada. Trazer isso para a discussão de que manualidades, crochê, fuxico, renda de bilro é uma coisa super valorizada, porque é uma coisa muito trabalhosa, minuciosa. A gente precisa trazer isso para a consciência das pessoas, que manualidades não quer dizer que é algo sem um acabamento perfeito, sem uma sofisticação, que não possa estar numa Fashion Week no Brasil ou fora do Brasil. A gente viu que, depois da gente começar a trazer mais essas manualidades para a moda, fora também apareceu, tem um monte de estilistas fazendo coisas maravilhosas em Fashion Weeks da Europa. Então, é muito bom a gente conscientizar isso e conscientizar que a mão de obra de manualidades não é barata, gente, porque dá trabalho. Está ali a sua criatividade, você está ali contando a sua história, você está ali contando a cultura de um povo, que é uma responsabilidade muito grande, você trazer numa peça a cultura de um povo, de um lugar, trazer histórias da sua família. Então, não é uma mão de obra barata e a qualidade não é inferior. Acho que é muito importante a gente bater nessa tecla. Eu sei que vai ter gente, eu sei que tem gente aqui que eu acho que comercializa, tem um pessoal aqui fora fazendo a feirinha de crochê. Eu sei que vai ter gente que vai chegar lá na sua barraca e vai dizer: eu faço isso aqui desde criança, minha vizinha faz. Quando eu comecei a fazer manualidades lá em São Paulo, apareceu um monte. Fuxico, todo mundo sabe fazer. Eu sempre fiz fuxico, é muito bom fazer, é fácil de fazer. E aí é nessa hora que você vai dizer: então, é fácil, mas o meu fuxico não é o seu fuxico, o meu fuxico não conta a história do seu fuxico. Todo mundo pode fuxicar, mas nem todo mundo vai contar a mesma história com aquele fuxico, né? E sobre o crochê também. Qualquer manualidade, sempre vai ter alguém desvalorizando, dizendo que todo mundo sabe fazer, que, quando era criança, fazia muito. E isso num tom realmente de desvalorização. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre batendo na tecla, mostrando o valor daquele trabalho ali, daquela manualidade, mostrando o que é que aquela manualidade ali carrega, o que é que você quer dizer com aquilo ali, como que você começou, como que você entende aquilo ali. E eu sei que, às vezes, é cansativo, e porque é até hoje. Tipo, mesmo depois de, sei lá, eu acho que tem 1 ano e meio dessas peças de fuxico, mesmo depois disso, eu tenho que parar, explicar todo o conceito da coleção, explicar sobre as origens das pessoas que estão envolvidas, que uma coisa muito importante, a maioria da equipe de Eider são nordestinos. Ele faz questão de ter nordestinos e pessoas pretas. E isso é maravilhoso. Então, eu sempre tenho que parar e explicar. E, já tem 1 ano e meio. Já tem 1 ano e meio e eu tenho que contar toda a história da minha vida, toda a história tudo que eu estou contando aqui para vocês aqui, eu conto várias e várias vezes, porque as pessoas precisam entender que não é
uma máquina fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro, né? A gente está colocando ali uma história, a gente está colocando ali uma dedicação, está colocando ali um sonho, às vezes, né? E, mesmo que tenha toda essa vontade de fazer as coisas, trazendo essa história, ainda assim é um trabalho que paga contas, que precisa pagar nossas contas, que precisa fazer uma marca sobreviver, precisa fazer uma marca sobressair de outras marcas que fazem manualidades. Então, para além de tudo isso, também é um trabalho, tá, minha gente? É muito importante falar isso para as pessoas. Não é hobby, é trabalho. E aqui tem uma parte das coisas do trabalho que eu fiz com o Eider. Essa primeira foto, sou eu fazendo os fuxicos, bem no comecinho, quando eu cheguei em São Paulo. Minha gente, foi muito transformador chegar em São Paulo já fazendo fuxico, já trabalhando. E a gente estava no apartamento, a gente não tinha nem feito mudança total, e eu já estava lá, ó. No outro dia que eu cheguei em São Paulo, já estava lá, ó, fuxicando, muitos fuxicos. E essa foto do meio foi o planejamento das peças desse último São Paulo Fashion Week, que foi as peças de crochê de fio de malha. E o cropped preto, que eu falei um pouco antes, que teve muitas pessoas falando que não sabia que dava para fazer uma modelagem assim, com fuxico, uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais bonita, né? E, gente, dá para fazer. Dá para fazer. É só quebrar um pouquinho a cabeça, vai testando, ter paciência. Esse cropped demorou meses para fazer. As pessoas não imaginam quanto tempo a gente passa na pré-produção de um desfile para o Fashion Week. São 3 meses. E não são 3 meses conversando nem planejando, são 3 meses conversando, planejando, fazendo, testando, fazendo prova de modelos, desmanchando coisa, refazendo, chorando também, agoniada, porque está chegando a hora e tem que estar tudo perfeito. E esse é esse verde, esse conjunto verde é do último desfile agora, que foi em abril. E esse conjunto é maravilhoso, é um conjunto verde que ele parecia que tinha sido feito para modelo, ficou incrível nela. Ela ficou perfeita, o tom de pele dela, o corpo dela ficou perfeito. E, gente, manualidades. Acontece isso, as coisas ficam perfeitas. Deixa eu ver se eu consigo passar. É para baixo. Né? E aí, um dos exemplos do Cariri, né? Eu não trouxe tantos exemplos, mas um dos exemplos do Cariri cearense é o Expedito Celeiro, né? Que ele conta a história dele nas peças dele. E ele faz todo esse trabalho que eu acabei de falar. Se você for lá 10 vezes ele vai contar a mesma história. Ele vai lhe chamar para tomar um café na porta da casa dele. Ele vai contar tudo. Que as sandálias começaram com meu pai, fazendo para os cangaceiros, que tinha que ser quadrado para a polícia não rastrear. Ele sempre vai contar, e ele gosta de contar, porque é a história da família dele, é a história da vida dele, que ele aprendeu. E é um negócio que está aí gerações e gerações. Ele já está passando o negócio dele, o ofício dele para os filhos e os netos dele. Eu conheço ele. Sempre que eu estou no Cariri, eu dou uma passada lá, porque eu tenho uma casa perto. E sempre está lá o maninho fazendo, e os meninos aprendendo lá na oficina. Tem um museu lá que eles fizeram, contando toda a história, mostrando tudo. E são coisas que a gente só valoriza quando muita gente de fora valoriza, né? Porque Expedito Celeiro, quem é do Cariri conhece Expedito Celeiro, ó, um tempão. E agora ele está super famoso, né? Tem um livro, vai para esse Fashion Week, vai para São Paulo Fashion Week. E a manualidade dele é perfeita. Ele faz lá todos antigamente, esses pontilhados, ele fazia à mão. E hoje ele tem várias pessoas para fazer, se tornou uma indústria. E hoje você chega lá,
você imagina uma coisa, fala para ele, daqui, sei lá, 15 dias, se você for da região, que dá para você pegar pessoalmente, daqui a 15 dias você chega lá e está lá uma coisa que você imaginou só dentro da sua cabeça, e ele fez. Ele fez porque ele é uma vida inteira dedicada a um trabalho de manualidade, de descobrir como que ele vai traduzir o que está dentro da cabeça do cliente dele, o sentimento que o cliente dele, né, teve. As minhas sandálias do meu casamento foi lá, era um modelo antigo que ele tinha, que eu pesquisei na internet, ele não tinha mais o molde. Ele foi lá e fez o molde. Não, vou fazer o molde, e aí você vem pegar. Eu fui um dia antes do casamento, eu estava lá, desesperada. Eu, tomara que tenha dado certo, senão eu vou casar descalça. E é maravilhoso. Tem muitas ONGs no Cariri falando sobre artesanato, sobre manualidades. Lá a gente tem... Essa minha foto é com a máscara dos Caretas de Potengi. Eles produzem as próprias máscaras, as próprias roupas, que não é um hobby, né? De novo, são muito bonitos. A gente vê no nosso momento de distração, de entretenimento, mas não é um hobby, é um trabalho. Eles contam a história deles. Tem cada elemento de cada coisinha dessa máscara tem um significado. É enriquecedor você fazer uma tour. Eu aconselho todo mundo que eu conheço do Nordeste, do Ceará, que faça uma tour pelo Cariri, conhecendo as manualidades, a cultura, que é muito rica. E a gente precisa muito conhecer a nossa própria cultura, né? Tem muita gente vindo de fora conhecer a nossa cultura e fazem trabalhos riquíssimos de imersão na nossa cultura, e vai lá, leva para fora e mostra para as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que contar sobre a nossa narrativa, sobre a gente. A gente precisa contar de uma forma vivenciada, não ilusória, né, pesquisada, mas é muito enriquecedor você pesquisar sobre e também ir vivenciar, né? E deixa eu ver se tem alguma outra coisa. E é isso, gente. Foi uma palestra curtinha, muitas coisas para falar. Quem quiser falar comigo, manda direct, que eu vou passar horas conversando com vocês. E, realmente, o futuro é ancestral e a humanidade precisa, com ele, pisar suavemente na terra. É sobre isso. Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho... Agora as perguntas, né? Isso. E tem um Quem momento... quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. A hora é agora. Ali, ó. Pode falar. Ai, que frio. Não gosto de Imagina. Fala o teu nome para a gente. Sim. Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Izzy de Oliveira. Boa tarde. Que vergonha. Eu fiquei curiosa sobre as suas peças de crochê que você apresentou no São Paulo Fashion Week, que você disse que você não comprou os fios, né? Uhum. Então, eu queria ouvir como que foi o processo de feitura, se foi você fez o fio com tecido ou se foi um reaproveitamento de outros materiais. Como foi esse processo mesmo da confecção das peças? Sim. Isso era um ponto que eu ia falar e esqueci. O trabalho com o Wade, a gente tem muito essa preocupação de fazer esse reaproveitamento, né? E o Wade tem uma pesquisa muito rica de tendências, né? Quem acompanha ele sabe que ele vive viajando, fazendo pesquisa de tendências, e ele tem essa preocupação, né? Para além da preocupação com a equipe. Então, a malha do tecido é de tecidos que a gente usou em outras temporadas, né? Ele nunca descarta o que sobrou da temporada anterior. Então, a gente sempre tem aquilo ali disponível e sempre vai fazer parte da próxima coleção dele, porque ele tem essa preocupação com a sustentabilidade, né? E, sim, a gente pegou os tecidos e foi lá. Gente, dá muito trabalho, mas fica lindo. E com técnicas para que o fio fique contínuo, né? A gente não precise ficar amarrando ou costurando,
para que não apareça. E aí, de novo, vem a questão do acabamento, que a gente acha muito importante e que, para mim, é um sonho trabalhar com o Eider, porque ele tem essa preocupação do acabamento impecável, da peça bem feita, para que seja uma peça que não se desfaça, né? Porque ele vende as peças, mas ele também tem muitas revistas que pegam as peças emprestadas depois dos desfiles. E a gente sabe que tipo, não é a mesma coisa, né? Quando a gente termina essas peças, a gente pega que nem um bebê. A gente chega lá no backstage, que vê as pessoas pegando a peça como uma peça de roupa qualquer, eu fico desesperada. E ele fica, calma, vai dar certo. Eu disse, não está pegando direito, tem que ser que nem um bebê. Então, a gente sabe que as pessoas não fazem isso. Então, a peça precisa ser uma peça bem feita, com acabamento bom, né? E é isso, a gente fez realmente, eu fiz todos os fios e tipo foi, acho que de janeiro até assim uns 2 dias antes do desfile a gente estava fazendo peça, fazendo ajustes e é isso, foi dessa forma. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ali. Boa tarde. Oi, boa tarde. Me chamo Caio. Oi. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu também sou artesão. Sim. E eu tenho um trabalho com artesãos no Sertão Central, vivo no Sertão Central. E já vai fazer 12 anos que eu trabalho com elas. E aí eu tive uma conversa com a nossa mestra, a mestra Dadá. Ela é mestra em técnicas manuais. Uhum. E aí uma vez ela falou para mim, Caio, o artesanato está morrendo, a gente está morrendo. E as pessoas elas não ligam mais para isso. As novas gerações não ligam mais para isso. Até a sua geração ainda se preocupa, ainda consome. Mas as novas gerações, a galera que está tipo assim, com 12 anos, 15, a geração Z, né? Eles não entendem o que é o trabalho artesanal, né? E aí tipo assim, eu tenho uma percepção de como eu faço isso dentro do meu trabalho autoral, né? Mas eu queria ver tipo assim a tua visão, porque eu sei que o Cariri é o berço da nossa cultura, né? Tipo, eu já estive lá, tenho amigos que são de lá e eu sou apaixonado pelo Cariri. E aí eu queria saber a tua visão diante disso, sabe? Dessa preocupação da permanência, da manutenção dos nossos trabalhos artesanais. Sim. Dos nossos artesãos, e dos nossos artesãos, né? Porque a gente ainda tem essa preocupação de criar e fomentar novos artesãos, né? Tipo assim, que não existe mais essa cultura também da filha querer ser o que a mãe é. Sim, é muito difícil. Inclusive, os mestres de artesanatos não têm tanta visibilidade quanto a gente acha que tem, né? A gente sempre vê trabalhos aí na mídia com eles, mas a gente nunca sabe a realidade. Eu conheço alguns mestres lá de cultura lá do Cariri que, tipo, eles tinham que estar todo o tempo sendo chamados para ensinar, para falar. É rico, sabe? E é realmente isso, é muito difícil. Tem alguns deles que eu conheço os netos e os filhos dos netos, e eles realmente não se interessam por aquilo ali, não faz mais parte da cultura, né, deles, né? Porque eles vão para outras... vão para a escola, vão ter outras vivências, e nessas vivências não tem aquela... não instiga eles a quererem viver aquilo ali. E eu vejo o desespero dos mestres, né? Toda vida que a gente chega lá, meu filho, tem um aqui, minha filha, leve minhas coisas para o São Paulo Fashion Week, passei os desfiles. Os desfiles não é meu. Os desfiles não é meu, mas se eu pudesse, eu levaria. Porque é muito triste a gente ver aquilo ali, né, se esvaindo. E para mim, é uma coisa que eu fico pensando, meu Deus, eu acho que a minha mãe não tem noção do impacto que ela fez em mim quando ela me levava para a barraquinha dela, quando ela tinha a barraquinha na Expocrato, que tinha a barraquinha na Expocrato. Todo ano tem uma festa bem famosa no interior que chama Expocrato, e aí lá tem uma parte só para os artesanatos.
Antigamente, aquilo ali era uma diversão para as crianças. Inclusive, eu conheci meu marido lá, a gente brincando. A mãe dele também é artesã. E é triste, né? Porque a gente fica tentando... Ai, eu acho que eu apertei. A gente fica tentando trazer para eles algo rico, que conta a história deles, da ancestralidade deles. E é complicado, porque você não pode forçar ao ponto deles fazerem algo que não querem, né? Que não gostam. Mas lá no Cariri tem sido um problema. Agora está melhorando um pouco, porque tem outros equipamentos de cultura que chegou lá e está promovendo bastante coisa. Mas antigamente era bem mais focado no artesão, sabe? Antigamente tem um evento lá que é promovido. Eu estava no primeiro, que eu acho que eu nem sei se pode falar aqui, que é sobre a Mostra Sesc. Não está vendo? Não está vendo, não pode. Pode falar. Eu estava lá na primeira Mostra Sesc, que eu gosto de dizer para todo mundo. Gente, a primeira Mostra Sesc era algo incrível. Você tinha a feirinha de artesanatos, e aí, do lado, você já ia para as palestras, aí tinha peças de teatro. Eu queria estar em todas, mas tinha as peças de teatro que criança não podia estar, né? E aí eu ia escondido, porque eu fazia amizade com os atores que da peça, eles me levavam, não podia, mas me levavam. E era incrível. Antigamente tinha muito isso na Mostra Sesc. Hoje tem uma coisa direcionada para os palcos de cultura, os mestres de cultura, que também é muito legal. Traz essa visibilidade para os mestres de reizado, de lapinha, que a gente tem muito lá. Mas essas ONGs de rendeira, de artesão, não tem mais esse foco, né? Inclusive, eu quero conhecer depois, né, dessa minha estadia aqui, ver se dá um tempinho. Você estava falando aí, e me veio uma coisa na cabeça, que a gente tem... hoje uma mudança muito grande do foco das meninas mais novas, né? De periferia, de interior, de tudo com a internet. E eu sempre fico pensando o que a gente poderia fazer para trazer essas meninas para aprender, né? Costura, artesanato, tudo. Porque é natural que elas queiram outras coisas para a vida delas, outras oportunidades, né? Principalmente se elas estão vendo que a vida da mãe com o artesanato não se tornou aquilo que elas sonham para a vida delas. Então, acho que talvez se a gente pensasse em mais valor, mais oportunidade, valorização mesmo desse trabalho. Eu fico pensando se a gente olhasse realmente para esse conhecimento e desse a ele realmente essa importância, né, que eu acho que ele tanto merece. Será que, se essa menina fosse vista não só como uma rendeira, mas se ela fosse vista como uma designer, como uma menina que tivesse o trabalho dela não vendido por R$20, por R$30, mas fosse vendido por um valor que desse a ela a oportunidade de fazer uma faculdade de moda, ou mesmo que fosse online a faculdade de moda, mas que ela conseguisse botar lá na praia uma loja onde ela vendesse isso, sabe? E ela se visse tendo as mesmas oportunidades de uma menina da cidade. Então, acho que a gente, às vezes, romantiza demais também a coisa e não enxerga que tudo que ela quer é ter... Ela diz assim, eu não vou vender isso, eu prefiro... sei lá, qualquer outra coisa. Sim. Sabe? Então, acho que, de repente, a gente pensar de uma maneira mais prática e ser mais realista também, dando a essa galera também a oportunidade de crescimento também financeiro. Né? Porque eu acho que hoje a mulher também quer esse crescimento, e quando a gente vai para a realidade mesmo, onde ela, às vezes, tem um filho, né? E um marido que, às vezes, não chega junto, a realidade é mais cruel, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar também por esse lado. Sim.
Sim, sim. E é uma coisa que eu costumo falar, e já falo para a pessoa, falo com muita tristeza de que precisei sair do meu lugar, precisei sair da minha raiz, do lado da minha mãe. Eu sou filha única, então a dificuldade de sair de perto da mãe é gigantesca. Precisei sair da onde eu nasci, da onde eu cresci, para que eu tenha um valor, né? E por isso eu falo muito sobre o Eider e a minha gratidão a ele, porque eu saí daqui e já fui para lá sendo valorizada. Ele falando sobre a importância da manualidade no trabalho dele. Você percebeu o quão você é respeitada com aquilo que você escolheu fazer, aquilo que lhe preenche. E isso eu falo com tristeza gigantesca, porque eu falo que eu passei 6 anos vivendo da brechosaria, que era o brechó, mas não era uma coisa fácil. Não era tipo, hoje amanheci o dia, abri a loja, vendi muita coisa que dá para mim fazer uma feira e pagar as contas. Não era. Eu tinha que ralar muito, eu tinha que pedir para meu esposo entender de fotografia de moda, para ele fotografar as minhas amigas vestindo. Eu tinha que fazer conteúdo, porque também tem isso, né? Hoje em dia a gente não consegue fazer só o que a gente quer fazer, a gente tem que ser produtor de conteúdo, a gente tem que entender de tráfego de rede social. A internet mudou muito o que a gente quer fazer, né? O que a gente planeja fazer nos nossos negócios. Se você é uma pessoa que trabalha independente, rala pra caramba. Rala pra caramba. Então, vivi 6 anos de brechosaria, foi ralando muito. E aí botar o pé lá em São Paulo sendo valorizada e sendo respeitada e sendo enxergada. Poucas pessoas aqui no Ceará, no Nordeste, valorizavam o que eu fazia. Poucas pessoas. Fábio foi uma pessoa que, desde que me conheceu, ele sempre me deu força, me apoiou e enxergou o valor daquilo ali que eu fazia, do que eu me propunha a fazer. E eu entendo trabalhos com manualidades e com moda, no geral, um trabalho artístico. Então, você é artista. Quando você se entende artista, as coisas ficam um pouco mais difíceis, porque você quer trazer muitos significados daquilo ali que as outras pessoas não entendem. E aí se torna um pouco mais difícil. Então, eu acho que pensar uma forma de trazer essas meninas de uma forma que ela seja valorizada, que enxerguem enxerguem o que elas estão querendo dizer com aquele trabalho ali para além da moda, né? Enxergar como realmente um trabalho, um ofício que paga contas. E que, se você fizer um trabalho que vai pagar suas contas, que vai lhe proporcionar um lazer, que vai lhe proporcionar uma viagem, uma estadia digna, é claro que todas elas vão se interessar, porque não vão ver como um hobby, né? Não vão precisar estar ralando e não saindo do lugar. É muito difícil a gente tentar mostrar para as pessoas como fazer isso sem que... Meu Deus... Ai, mulher, foi mal. É muito difícil mostrar para as pessoas como valorizar isso. Então, esse lance de bater na tecla sempre, gente, esse trabalho aqui tem valor, fala sobre a cultura do meu povo, fala sobre a minha vida, é chato mesmo. Uhum. Sim, sim. Tem muito a ver com a gente aprender que a gente tem que ficar repetindo sempre o que a gente faz de melhor, porque nunca é o que a gente faz meia boca, é sempre o que a gente faz de melhor. A gente precisa estar repetindo várias e várias vezes o melhor que a gente tem para as pessoas se convencerem que aquilo ali é bom e que vale o valor, o dinheiro que a gente está pedindo. E não é só o dinheiro, é o valor também. Eu queria falar, Patrícia, eu sou Cândida, né, e estou aqui na produção aqui junto com o Fabinho. Aí
infelizmente, eu fico pegando, às vezes, só os pedaços das palestras, né? E a sua palestra é uma palestra que também me... Aliás, todas as palestras, mas a sua me interessava muito, porque trabalha justamente a história da artesania, que é algo que me interessa muito também, porque eu sou designer e eu trabalho com a tipologia do bordado. E estou fazendo um trabalho agora, junto com a ALES, que é a Assembleia Legislativa, que eu acho que é algo bem interessante de ser feito, porque as políticas públicas precisam também olhar para o nosso artesanato como realmente cultura, ancestralidade, enfim, o que você falou, cultura ancestral, e a humanidade precisa aprender com ele a pisar suavemente na terra. Isso é sensacional e realmente é o que fala da nossa história. Então, a gente está fazendo um trabalho, né, não só eu, mas 12 designers em 12 municípios aqui do nosso estado. A gente está fazendo um trabalho junto para tentar resgatar 2 tipologias, que é o biuro e o labirinto, que estão em extinção, né? O labirinto, então, meu Deus do céu, praticamente nem existe. A gente viu que 4 cidades só do nosso município, ou do nosso município, não, do nosso estado, que está trabalhando com labirinto. E eis que, quando eu cheguei na cidade que eu fiquei responsável, né, eu estou com uma turma de 50 mulheres, eu não sou labirinteira, né? E a ideia é que a gente tivesse o quê? De ter 60% dessas mulheres que façam labirinto para a gente poder desenvolver uma coleção e que essa coleção fosse desfilada. Enfim, o nome do projeto é Renda Gera Renda. E a gente quer justamente que essa renda gere renda para essas mulheres. Mas eu me deparei com um quadro que eu teria que ter 60% dessas mulheres rendeiras. Eu só tive, das 50, 6 mulheres rendeiras. Fiquei em pânico, né? Entrei em pânico, porque, tipo, na realidade, como é que eu vou fazer o Renda Gera Renda se eu não tenho rendeira para fazer a renda? Né? Eu me deparei com a situação de, gente, eu preciso que essas mulheres aprendam a fazer renda. Porque, justamente, foi o que a palavra da Andréa aqui, a nova geração não se interessa. E por motivos totalmente plausíveis. E é natural que a gente precise pagar os boletos, né? Então, enfim. E tem outras coisas, como internet, tudo. A gente termina indo para outros campos e, realmente, a artesania, a cultura, às vezes, vai sendo deixada para lá. Mas isso tudo é para falar o seguinte, que realmente nós precisamos das políticas públicas para poder fazer esse resgate. Essas mulheres que a gente está atendendo, elas estão recebendo uma bolsa, então, assim, desperta um certo interesse e precisa que tenha isso, porque elas necessitam realmente, né, de algum dinheiro, né, para estar ali até para aprender. Entendeu? E que isso se reverta realmente para elas, né? A gente vai fazer aviamentos, certo? O interesse é fazer aviamentos para que sejam vendidos para os designers que tenham esse olhar mais amoroso. Você falou muito a palavra amorosa, assim, amoroso para nossas tipologias, né? Então, assim, profissionais como o Eider, como entre outros, conseguirem beber da nossa água, assim, de uma forma mais prática, a gente tentando trabalhar com a praticidade, entendeu? E realmente que isso realmente seja revertido o quanto antes. Assim, eu, quando cheguei lá, que foi até semana passada, tá muito vivo, né, em mim, gente, eu estou me sentindo assim meio que com uma missão, né? Nós temos uma missão de o quê? De não deixar morrer essa arte dentro do nosso estado. Nosso litoral era totalmente tomado pelo labirinto e pelo biuro, e indo embora. Eu fiquei assim devastada, não vou mentir. E, ao mesmo tempo, assim, espera aí, né? Tá a faca entre os dentes e vamos, gente, bora, que a missão é séria e realmente não pode morrer. Né? É bonito que tenham designers que estejam atentos a isso, mas que nossas políticas públicas também vejam isso de uma forma muito séria, né? Porque é a cultura do nosso povo que está indo, se esvaindo, indo embora, né? E uma cultura rica
Aí eu falo até mais, assim, gente, tem que ser valorizado mesmo, porque eu fiquei muito impressionada com a quantidade de processos. Eu tenho que estudar para poder estar lá, né? Porque eu estou lá como designer através de desenvolver um determinado desenho para a gente possível para poder isso ser vendido, né? Ser assimilado. Mas o processo são 10 processos para poder sair uma rendinha assim pequena. Aí eu disse, meu Deus do céu, isso é muito precioso. É muito precioso, gente. Vocês não estão entendendo. Deem um Google no labirinto, vejam esses processos, que é um negócio assim muito impressionante. Realmente, a gente tecer o tecido, tirar toda a fiação, para depois bordar de novo em cima. Bordar não, tecer de novo com outra linha. É poético e melancólico e triste quando a gente vê a situação, mas, ao mesmo tempo, assim, a importância do resgate. Sabe? É isso. É um desabafo e, ao mesmo tempo, assim, existe uma luz porque está começando realmente. Alguém está olhando, mas precisamos de mais, né? Então, que nós, designers, também vejamos isso como missão também de procurar cada vez mais, né? Essas tipologias, as nossas artesanias, né? Que são tão ricas, tão fortes na nossa terra. Sim, sim. E também é muito importante a gente pensar e perceber o tato com essas pessoas que o design vai ter o contato, o respeito, porque eu já vi alguns casos de designers chegarem até elas e não com o tato, com o respeito, e elas recuam, porque elas não entendem aquela sede que chega ali, sabe? Elas não entendem por que a pessoa chega ali com tanta sede e elas recuam, né? E não estou dizendo que é o seu caso, estou dizendo que isso acontece e que é muito bom ver um design como a Cândida, como o Wader, que tem esse tato, sabe? Esse respeito. E, realmente, é uma coisa riquíssima e que fora está super valorizada, gente. Quando as pessoas descobrem, quando as pessoas perguntam de onde eu sou e que eu falo que eu sou do Cariri, as pessoas ficam... Pois é, sou de lá. Sou do Ceará, sou nordestino. Eu digo, sou nordestina mesmo, estou aqui para ocupar, essa história que é do meu povo, sabe? Vocês não têm que contar a nossa história, é a gente que tem que contar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. A gente que precisa contar a nossa história, a gente não pode deixar outras pessoas contarem a nossa história, o nosso artesanato, as nossas artesanias, sabe? A gente tomar a voz, tomar a frente e falar, somos desse povo aqui, a gente faz isso, é dessa forma, né? Tem esses processos, a gente demora tantos dias e o valor é esse. É esse, gente, pague aí, porque o valor é esse, e é caro, e tem um valor, e tem história, sabe? E é muito louco ver isso, sabe? Tá lá vendo tanta valorização e está aqui e a gente está lutando para as coisas não morrerem, serem valorizadas, as pessoas viverem daquilo ali, sabe? Que muitas vezes são famílias que só sabem fazer isso, sabe? Que essa geração agora é que não sabe fazer, mas todas as outras gerações só sabiam fazer isso. Então, é muito louco ver que a gente precisa estar todo o tempo ali. Gente, é nosso, é rico, as pessoas querem, as pessoas gostam. Tudo bem que a gente aqui é uma luta para a gente mesmo valorizar, mas fora as pessoas valorizam e respeitam. E tem que tomar a frente disso. Mas é muito triste a gente ver que a gente está, como o seu trabalho com elas está ali fazendo uma coisa legal que você pensou e, de repente, você fica desesperado. É desesperador. E as que tem lá, no caso que eu falei das 6, são 6 senhoras bem idosas, bem velhinhas, entendeu? Delicadas, que têm
além da renda ser realmente já demorada, ainda tem a história da idade, o tempo delas também. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também, né? E como você falou, até uma coisa bem interessante, elas ficam realmente com medo de encarar isso. E às vezes a pessoa não chega com respeito, né? Então, não quero isso, não. É você realmente conseguir, com todo amor, com todo carinho, que essas guardiãs, porque são guardiãs de uma cultura, né? Eu chamo elas lá minhas mestras, né? Eu tenho 6 mestras lá, entendeu? Chamo de mestras, vocês são guardiãs, nossas guardiãs ancestrais. Sim. Vocês estão carregando aqui uma preciosidade imensa, enorme, que é a nossa cultura, não é verdade? Então, assim, é com carinho, é com cuidado, é com zelo, né? É o que realmente é como realmente deve ser tratado mesmo, entendeu? E é muito gostoso conversar com elas, né? Para além do artesanato, você sentar e conversar e escutar as histórias, isso ali também preenche e você fica, meu Deus, tantas histórias, tantas coisas que as pessoas não imaginam que elas passaram. E aí, nessas conversas, você entende qual é o entendimento delas, da riqueza daquilo ali que elas fazem, sabe? Você entende que para elas é uma coisa comum. A gente que fica, meu Deus, e elas sem entender por que a gente fica tão deslumbrado com tanta riqueza, porque são coisas passadas de várias gerações. Então, para elas é uma coisa comum. E para a gente fica lá babando, né? Elas ficam, elas não têm. E aí elas ficam, que menina besta. Às vezes eu começo a chorar. Elas, que menina besta, tá chorando por quê, louca? É por aí. Mas é isso, é muito bom. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, gente. Que a gente possa esperançar aí no artesanato e valorizar cada vez mais nossas artesãs e que vida longa, que o Ceará volte a ser potência também nos artesanatos, né? Nas artesanias. Meu sonho, né? Poder falar assim, gente, agora a gente é potência. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada. Moda, empreendedorismo, sustentabilidade. 4ª edição do Alinhavando Moda. Patrocínio Sebrae, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Patrocínio institucional, Fiat, Sindiroupas, Sindiconfecções, apoio, Criar Ideia, Benateste e Deus Acessórios. Parceria, Fortaleza Cidade Criativa do Design da Unesco. Realização, Ineg Produções. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Para o microempreendedor urbano ou rural. Para a mini, micro ou pequena empresa. Para média e grande empresa também. Para o mini, micro e pequeno produtor rural. Ou para o agronegócio. Para o estudante e para a pessoa física. E até para a infraestrutura. O Banco do Nordeste tem soluções para impulsionar todos os setores. E assim, ajudar no desenvolvimento da região. Tá esperando o quê? Vem ser cliente do Banco do Nordeste. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Somos escultura, poesia e arquitetura. Somos carne e pele. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte.
Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas, comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada, é diversa, é grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Continua me pegando o pé, um jeito de me chacoalhar.